Comentário: História da política. O que é a política? A política é uma atividade que surgiu e se desenvolveu a partir da necessidade de representação do homem que vive em comunidade. A palavra política vem do grego politeia, usada para se referir a polis, ou cidade-estado. A política é uma atividade que nasceu da vida em coletividade. Ela está relacionada diretamente à vida em sociedade e aos direitos individuais. A política surgiu para evitar conflitos e para permitir que cada indivíduo pudesse expressar suas diferenças. Segundo a história, gregos e romanos criaram a política. O filósofo Aristóteles foi ativo no surgimento dessa nova forma de pensamento. Ele escreveu a obra Política, que expressava a existência de relações de poder e autoridade em civilizações. O uso da palavra política, uma atividade específica, o governo, realizada por um certo tipo de profissional, o político, ou seja, ela está apartada da gente. Uma ação coletiva, como um movimento estudantil nas ruas, reivindicação de alguma coisa, feita por membros da sociedade e dirigida ao governo ou ao Estado. Modo de organização de uma instituição. Nesse sentido, estamos falando da política universitária, a política da escola e várias outras. História da política. A política surge na Grécia Antiga aproximadamente no século 501 a.C., no período da história humana no qual o pensar mítico é fagocitado pelo pensar racional. Vários foram os fatores que deram origem à política. O surgimento da polis foi o elemento norteador para que a política fosse criando suas bases no mundo grego. Assim, nas cidades nascesse a grande preocupação em como administrar bem a polis. Eles lutavam pelas ideias da democracia, mas não era a mesma democracia que nós temos atualmente. Lá era uma democracia que podemos dizer que era pura e indireta, porque os homens participavam ativamente das decisões voltadas para a polis. Bom, não eram todos que participavam, só uma pequena parcela dos homens natos gregos que tinham uma renda, ou melhor se dizer, aqueles que tinham dinheiro. Mas ao longo da história, isso muda, pois a ideia da participação da cidadania da política, ela muda por conta das ideias dos reis e as ditaduras. Na Idade Moderna, volta-se pensamento de que a política ela vai ser aquela agente, aquela instituição que vai controlar, organizar e vai servir de apoio para a garantia dos direitos e deveres de cada um de nós, de um povo e de uma sociedade. Agora, na contemporaneidade, vemos que a política chegou numa determinada posição. Bom, não vamos dizer que teve alteração, porque não é tão grande assim. A gente puxou muitas coisas da Idade Moderna que usamos até hoje. Filosofia e política. O que tem a ver a filosofia com a política? Os filósofos gregos tratavam a política como o ápice da realidade humana, como vida boa e virtuosa, sendo assim a principal característica do homem livre. Bom, acima da vida política estava apenas a vida contemplativa, vivida pelos sábios. Para os demais, o governo da cidade era o que havia de melhor. Qual o papel do filósofo nessa história? A filosofia deve fornecer nada mais nada menos que a verdade, ou seja, os melhores conceitos possíveis para os governantes das cidades. A filosofia e a política nasceram na mesma época, século VI a.C., daí vem o hábito de dizer a filosofia é filha de polis. Nesse período, embora a cosmologia fosse o ponto alto dos discursos filosóficos, muitos pré-socráticos foram responsáveis pela administração de suas cidades. A política define a essência do homem. A política nos dias de hoje. Não está fácil, não é mesmo? Infelizmente, hoje em dia, o termo política tomou o mesquinho sentido dos conchavos, do troca-troca, visando interesses pessoais. Deixou seu objetivo original de utilizar o poder para conciliar os interesses em prol do bem comum e passou a buscar o poder pelo poder. Virou uma carreira cujo objetivo é ocupar cargos de relevo através dos quais poderá ter ganhos pessoais, profissionais e status, ou seja, o meio político transformou-se em ferramenta para a satisfação de interesses particulares. Houve um total desvirtuamento do verdadeiro significado da palavra política. Infelizmente, é assim que tem funcionado. O político se deixa usar em troca de votos pelos eleitores ávidos por favorecimentos pessoais. Este mesmo eleitor usa o político, pois já tem consigo a ideia formada de que é para isso mesmo que ele serve. O político aceita essa posição por ser favorável à manutenção no poder. Forma-se um círculo vicioso, que não deixa de ser degradante para ambos, e assim
De troca em troca, o interesse coletivo vai sendo deixado para trás, esquecido. Os problemas vão se eternizando para, nas próximas eleições, novamente servirem de argumento para o tão já viciado jogo político.